E a gente vai tirar essas dúvidas com o Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto e um dos vice-presidentes da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Por quê? Porque a FNP, Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, foi a Brasília conversar com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Bom dia, Vitor Lupato. Bom dia, Marco Antônio e Ana Paula Rodrigues. É uma alegria poder participar com vocês no Manhã Bandeirantes. Bom dia, prefeito. Bom, primeiro, prefeito, eu gostaria de perguntar ao senhor como que foi essa reunião com a ministra da Saúde. Essa redistribuição de doses deve acontecer no estado de São Paulo e ela deu algum tipo de referência para quais cidades ou regiões devem receber essa vacina? Bom, ela disse sim que as vacinas serão redistribuídas entre aquelas que até agora não foram aplicadas, né? Não disse sobre o recebimento de novas doses, além daquelas que já estão distribuídas, como vocês já comentaram. 2/3 delas praticamente não foram aplicadas. E esse ano de 2024, nesse quase fim do primeiro trimestre do ano, os casos de dengue foram muito mais graves do que aqueles que nós tivemos no verão passado, no começo de 2023. E também é a primeira vez que a gente tem a vacina. Então, se já temos a vacina, é importante que ela possa ser aplicada em todas as faixas etárias pelas quais a primeira indicação ofereceu. Então, a ministra disse que as doses serão redistribuídas, mas não deixou claro quando e de que forma. Então, nós estamos esperando uma manifestação do Ministério para que as cidades que já declararam situação de emergência, como é o caso de São Paulo, né, e o Brasil já teve até agora 630 mortes por dengue e um total de quase 2 milhões de casos positivos. E o estado de São Paulo, como lembrou aí a Ana Paula Rodrigues, já teve 100 mortes. Então, nós temos que procurar vacinar o máximo possível, considerando que temos poucas doses, mas mesmo tendo poucas doses, todas elas devem ser aplicadas. E das doses que foram oferecidas, apenas 1/3 até agora foi aplicado nas pessoas conforme as faixas etárias indicadas. Lupato, não é o caso de a gente perguntar para o prefeito, a gente está com o prefeito aqui para prestar serviço, para ter outras informações, mas eu queria, no meio da entrevista aqui, destacar o seguinte: isso também é uma questão de comunicação, né? O governo federal investiu tanto em outros temas que não significam necessariamente aí morte, como é dengue. E investiu pouco na questão da dengue. Precisava de uma maciça campanha publicitária incentivando as pessoas, como você disse, a tomar uma vacina que só está disponível de graça no Brasil, né? E além disso, Sabino, tem uma questão que até alguns ouvintes aqui perguntaram, tá, mas por que não vai chegar então mais vacina? Porque hoje a única vacina aprovada é a Qdenga, desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda. É uma demanda mundial. É mais ou menos o que aconteceu ali no início da distribuição de vacinas contra a Covid-19. Só que dessa vez a gente saiu na frente, né? A gente saiu na frente, e isso é muito bom, mas ao mesmo tempo, o laboratório já disse, não tem condições de entregar mais vacinas. E é por isso que o próprio laboratório emitiu um comunicado dizendo que a prioridade é para o Ministério da Saúde. Então o Ministério da Saúde vai conseguir comprar, mas não tem para comprar. Então tem esse número cravado até o fim do ano e depois vai ter que negociar mais, só que só para o ano que vem. E aí a campanha de vacinação não anda a passos largos como gostaríamos e não vai andar também. A realidade é essa, pelo menos em 2024 é uma possibilidade remota de andar a passos largos a campanha de vacinação. Prefeito, eu comentei agora há pouco que uma preocupação que me surge, e o senhor me corrija, que o senhor está acompanhando esse assunto mais de perto como prefeito que é a questão da logística agora para a redistribuição dessas vacinas. Os prefeitos têm toda a razão em pedir esse reequilíbrio na distribuição, mas logisticamente isso não vai ser uma tarefa muito fácil, né, prefeito? Não, não será, até porque você vai ter que envolver todo um conjunto, né, de remessas, de trocas de vacinas de uma cidade para outra. E isso vai demandar um sistema
de logística muito bem estruturado. E um fato que a gente tem que considerar ainda agravante esse ano é que, além da dengue, que geralmente surge no verão e no primeiro trimestre de maneira mais acentuada quase todos os anos, esse ano, além dela vir mais forte, com casos mais severos, nós tivemos também o aumento da Covid depois do Carnaval e a antecipação da influenza, que geralmente acontece em meses posteriores ao período que nós estamos vivendo agora. E isso superlotou todas as estruturas de unidades de saúde das cidades mais afetadas. Falamos com a ministra também sobre a disponibilidade de outras vacinas. O Butantan, em São Paulo, está bem avançado nos testes finais para a vacina de dengue, dos 4 tipos, 1, 2, 3 e 4, mas a perspectiva de nós termos em escala comercial para que o Ministério possa comprar e aplicar é somente a partir do segundo semestre do ano que vem. Então, nós estamos considerando o verão já de 2025-26, o que é muito longe. Então, qualquer esforço que nós temos nesse instante, que é aproveitar as vacinas que não foram utilizadas e redistribuí-las o mais rápido possível para os municípios mais afetados e mais graves, me parece ser a solução que tem que vir em primeiro lugar. E além, claro, do Ministério definir os critérios de maneira mais clara, como a própria ministra colocou em algumas entrevistas e mais recentemente na coletiva de ontem, que é a revisão das faixas etárias que o Ministério pretende realizar e depois apresentar para colocar em aplicação a vacinação para essas faixas etárias. Qual seria a nova faixa etária? Ela não afirmou, né? Ela só disse que estavam revisando as faixas etárias, mas não apresentou quais faixas etárias seriam priorizadas. Agora, o senhor falou sobre a vacina do Butantan. A gente, inclusive, já conversou com representantes do Instituto Butantan que apontaram que em setembro desse ano devem fazer o pedido para a liberação da Anvisa, ou seja, só deve começar a fabricar, a produzir mesmo, em um ritmo acelerado, o imunizante 100% brasileiro no ano que vem. Então demora um pouco mesmo, como o senhor pontuou. Durante a pandemia da Covid-19, a gente observou bastante aquele acordo de tecnologia, né? Transferência de tecnologia. Ou seja, o laboratório, por exemplo, Takeda, enviaria ao Brasil e a gente poderia produzir a vacina Qdenga aqui. Foi um dos temas dessa reunião com a ministra da Saúde? Isso seria possível? Os senhores chegaram a perguntar? Porque nós não temos só um Instituto Butantan com capacidade de produção de imunizantes no Brasil. Esse nível de discussão e detalhamento no que diz respeito à produção das vacinas e à origem da produção não foi tratado. O que a gente comentou foi a expectativa da oferta em escala comercial e aprovação pela Anvisa por parte da vacina do Butantan, mas nós sabemos que todo o intercâmbio de transferência de tecnologia foi extremamente importante para que o mundo pudesse ter a vacina praticamente nem menos de um ano antes, né, quando a OMS declarou em meados de março de 20 a pandemia. Nós passamos a ter vacinação aqui no Brasil em meados de janeiro do ano seguinte, 2021. A dengue é uma novidade, a dengue não tinha vacina, essa Qdenga é uma vacina que já está aprovada, a do Butantan já vem sendo desenvolvida para a dengue 1, 2, 3 e 4, que são os tipos da dengue, há mais de 4 ou 5 anos, mas ela ainda não tinha atingido o nível final, né, de conceituação e de aprovação, de segurança para sua eficácia, para que ela pudesse ser submetida à Anvisa, coisa que deve acontecer nos próximos meses. E uma outra coisa importante é que, além desse período de calor, a gente tem, além da dengue, da Covid e além do aspecto da presença da influenza antecipada, outras arboviroses, que são o Zika vírus, chikungunya, né, que também estão acontecendo em escalas bem menores, mas também estão acontecendo. E o outro fato importante que nós tratamos com a ministra é a carência em muitos municípios brasileiros de 2 tipos de vacinas, a vacina da varicela e da hepatite A. No meu caso de Ribeirão Preto, eu tenho hepatite A disponível para vacinação, quem está precisando está sendo vacinado. Mas a varicela, o Ministério não está distribuindo. E em outros casos, no Brasil todo, a gente tem situações semelhantes a essa.
e os prefeitos estão todos monitorando não só os estoques de vacinas que os seus sistemas de vigilância epidemiológica dispõem, mas também a ocorrência dos casos. Nós, em Ribeirão Preto, temos um BI, que é um sistema que atualiza em tempo real, e nós sabemos hoje exatamente o número de casos que nós temos. Nós temos 8.262 casos confirmados de dengue nesses primeiros meses de 2024, e até agora tivemos, infelizmente, 4 mortes na nossa cidade. Mas o senhor tem vacina aí em Ribeirão Preto, prefeito? Não, em Ribeirão não temos vacina de dengue. O nosso município não foi contemplado, assim como a capital e outras cidades de São Paulo e do Brasil. Apenas 11 municípios da região do Alto Tietê receberam os imunizantes até agora. Foram muito poucos municípios e muito poucas doses, como o Lupato lembrou na sua fala. O senhor está em epidemia aí? O senhor já declarou epidemia, estado de emergência ou não? Não declaramos estado de emergência, mas nós já superamos mais de 1.000 casos para cada 100 mil pessoas. Felizmente, com um número altíssimo de casos, até agora nós tivemos, infelizmente, 4 mortes, né? Mas a estrutura da Secretaria da Saúde e a nossa divisão de vigilância epidemiológica, ao longo dessa semana, está avaliando se vai sugerir para a administração adotar o estado de emergência ou não, dependendo da evolução dos casos e da nossa capacidade de atendimento no nosso sistema de saúde. A orientação da Organização Mundial da Saúde é para que a emergência seja decretada a partir dos 300 casos a cada 100 mil habitantes. O senhor disse que em Ribeirão Preto já são mais de 1.000 casos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, a emergência, a epidemia deve ser decretada em breve. Isso vai depender da orientação técnica da Secretária da Saúde e dos seus responsáveis da vigilância epidemiológica. Nós já tivemos situações em anos anteriores em Ribeirão Preto com mais de 2.500 casos para cada 100 mil habitantes. Mas existem outros fatores que envolvem gravidade da doença, quantidade de óbitos, capacidade assistencial de atendimento dos doentes mais graves, que felizmente o nosso sistema e a nossa estrutura é satisfatória. Mas nós monitoramos isso diariamente sobre a necessidade, eventualmente, de decretar um estado de emergência, porque envolve não só, ao decretar o estado de emergência, ações da saúde, mas de todas as outras áreas que envolvem o dia a dia da administração. Lupato, mais alguma questão para o prefeito? Eu queria só perguntar em relação ao acesso a recursos federais também, né? A gente falava sobre essa necessidade de um auxílio da União aos estados e aos municípios que enfrentam mais diretamente essa epidemia de dengue. E foi uma das pautas principais também nessa reunião que os senhores tiveram com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. É preciso, primeiro, estar em epidemia, é preciso também ter um plano de ação, cada cidade monta o próprio plano de ação. E o que os senhores querem dos recursos federais? Bom, Lupato, a gente tem na portaria do Ministério da Saúde, a portaria de número 3.160, a regra para a aplicação da busca desse recurso. É um plano de ação que envolve, num primeiro momento, a apresentação do estado da saúde primária da sua cidade, programa de saúde da família, atenção básica. Depois, o envio de como está a sua ação de média e alta complexidade no seu Sistema Único de Saúde Municipal. A parte de vigilância em saúde, que envolve os dados do estado que você se encontra em termos de casos confirmados, casos investigados, mortes e os indicadores. E os municípios brasileiros que até agora se apresentaram em estado de emergência, me parece que são menos de 300, alguma coisa como 290 municípios que estão buscando esses recursos. De um montante de quase R$1 bilhão ou alguma coisa desse valor, apenas 60 milhões foram distribuídos nesse critério. Então, se nós tivermos por parte do Ministério uma revisão desses critérios, da faixa etária e como o Ministério vai tratar a dengue em função desse recrudescimento, desse agravamento,
obviamente, todos os municípios estão preparados para tomar as medidas necessárias para buscar os recursos do Ministério da Saúde.